pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o podcast Palavras do Reino. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Obrigado por estar sempre conosco e vamos compartilhar mais uma vez de um tema importantíssimo, continuar um tema que começamos a falar algumas semanas atrás. Que Deus te abençoe e que você possa nos acompanhar em mais um podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino. Muito bem, eu aqui mais uma vez muito bem acompanhado. Algumas semanas atrás nós gravamos um podcast com o tema A Igreja e a Pandemia. Depois veio o Natal, o Ano Novo e agora nós vamos gravar a segunda parte desse podcast. O primeiro esteve presente aqui comigo o pastor Flávio, o evangelista Jonathan, e hoje eu tenho mais uma vez a presença agradável dos meus companheiros de ministério aqui, pastor Paulo Henrique e pastor Marcos Fialho. Pastor Paulo, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, pastor Lucas, estou bem. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com você e junto com o pastor Marcos também. E se nós pudermos ajudar todos os nossos ouvintes, nós vamos estar ajudando. Eu também quero saudar todos que estão nos escutando. Que Deus possa estar falando ao coração de cada um. Muito obrigado. Pastor Marcos. Olá, amigo, ouvinte, irmãos em Cristo, a todos que estão nos ouvindo. Mais uma oportunidade de estarmos aqui falar sobre a palavra de Deus, palavras do reino, palavra bíblica, com companheiros abençoados, pastor Paulo, pastor Lucas. É um prazer estar aqui novamente para falar temas tão importantes para a fé cristã. Muito obrigado para vocês, pastor Marcos, pastor Paulo. Nós estamos aqui continuando esse tema, como eu já disse, que começamos umas semanas atrás. Nós ainda estamos, vamos dizer assim, por mais que as pessoas não estejam querendo continuar nessa questão de pandemia, de isolamento, a gente vê muita dificuldade, principalmente agora nesse final de ano. As pessoas parece que já estão meio cansados dessa pandemia, né? Principalmente por causa do isolamento. Mas a gente sabe que ainda é preciso tomar muitos cuidados, a gente sabe que ainda é preciso a gente continuar se prevenindo a respeito de várias coisas. Mas a pandemia, não vamos falar necessariamente sobre o vírus. O Covid-19 foi o causador da pandemia. Então vamos falar sobre a pandemia do modo geral. E eu vou perguntar para vocês a mesma coisa que eu perguntei para o pastor Flávio e para o evangelista Jonathan. Qual a visão de vocês sobre essa pandemia? O que vocês têm visto em relação a essa pandemia? Bem, a pandemia e a igreja. A gente entende que foi um tempo anormal. Foi um tempo diferente, foi um tempo que nos trouxe alguns pontos críticos. Foi tempo em que a igreja teve de se reinventar. Igrejas que já estavam, tecnologicamente falando, igrejas que já estavam usando a mídia, redes sociais, elas avançaram muito mais rápido que outras igrejas. Foi tempos complicados, tempos que mudou a visão do que é ser igreja, do que é lar. O que é lá, mudou bastante coisa. O meu pensamento foi prestando atenção em tudo. O primeiro ponto é o que significa ser igreja. As pessoas estavam acostumadas que igreja é templo, e a pandemia ela mudou isso. Ela fez com que aqueles que amam o templo e vivem Deus no templo, se perdessem. Esses se perderam. Por quê? Porque no coração deles, eles não tinham Deus, eles tinham mais um evento para ir, que era um culto. Esses se perderam. Aqueles que entenderam depois e amam a Deus, entenderam que a igreja é eles. Aonde eles estiverem, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali, disse Jesus. Ali acontece um culto, acontece um momento de adoração a Deus. Então a pandemia ela fez isso com a igreja, descobrir o que é a igreja de verdade. A pandemia ela trouxe a tecnologia, ela trouxe uma ferramenta importantíssima para a igreja. A igreja, logicamente, essa ferramenta é uma ferramenta ainda controlada
por homens que o coração não é cristão ainda. Então a gente não pode dizer assim: uau, eu vou evangelizar no Facebook, vou ganhar milhões de almas. Não vai, o Facebook vai te bloquear, ele vai fechar todas as portas, vai te censurar. O Twitter, o Instagram, isso, o YouTube vai ser uma bênção de... Não vai, porque os homens estão ali. Mas o pouco que a gente consegue adentrar está caminhando, está entrando, entende? Um pouco que vai permitindo, vai entrando. Então a tecnologia na pandemia, ela se tornou uma ferramenta importante e conseguimos alavancar bastante coisa. Então hoje uma pessoa, querendo ou não, ela clica ali, ela vai ter alguma coisa sobre Jesus, sobre culto, sobre palavra de Deus, sobre momento. A pandemia, eu acredito que ela trouxe também uma divisão de igrejas verdadeiras e igrejas falsas, igrejas que viviam de oba-oba, igrejas que mostravam que se você tem Jesus você vai ser curado. Essas igrejas, muito provavelmente no final de tudo, quando tiver a vacina, se não houver outra pandemia ou não houver outro vírus, acredito que essas igrejas sofrerão muito ou sofrem ainda muito. A pandemia, ela trouxe bastante coisas diferentes para a igreja, assim, bastante coisas para as pessoas. O vírus, ele nos refrescou a mente, ele fez com que a gente viu quão fraco o ser humano é. Precisamos de Deus. Entende? Precisamos de Deus. Olha a nossa fragilidade, entende? Por mais que é dado que é uma gripe, ou seria até uma gripe igual às demais, não foi. Ela veio e matou pessoas, veio e mataram milhares, entende? Milhões, veio e destruiu, né? Então a pandemia mostrou que o ser humano, ele é frágil, ele precisa de Deus. Sim. E o senhor, pastor Paulo, qual é a visão do senhor em relação a isso? Então, pastor Lucas, nós já estamos entrando, né, agora praticamente 10 meses que essa pandemia, ela surgiu, ela veio, ela está no nosso meio. E eu, assim, creio que a pandemia, concordo com o pastor Marcos no que ele falou, a pandemia, ela veio para mostrar para nós quem realmente serve verdadeiramente a Cristo, quem realmente está buscando verdadeiramente a Cristo. Vem mostrar para a igreja que o verdadeiro sentido, o verdadeiro papel da igreja, que por causa da pandemia, o que aconteceu? Nós nos deixamos de congregar, deixamos de estar no templo, deixamos de estar nos cultos presenciais. Nós louvamos a Deus que, principalmente a nossa igreja, da qual nós fazemos parte, a Igreja Batista Boas Novas, ela teve estrutura, ela tem estrutura, ela continuou com as programações, com os cultos online. Essa pandemia, ela veio para mostrar a diferença daquele que realmente quer buscar a Deus, quer andar com o Senhor, e aquele que não quer compromisso com o Senhor. Aqueles que querem compromisso, eles sentem falta de estar em comunhão, eles sentem falta de estar na casa de Deus, eles sentem falta de estar com os irmãos, eles sentem falta de estar aqui no templo, adorando, louvando, ouvindo a palavra do Senhor. Mas para aqueles que já queriam um pretexto, um motivo para talvez não congregar mais, por alguma coisa que não concordava, ou ela mesmo, porque abalou muito a estrutura, abalou muito a fé de muitas pessoas. Então aqueles que não eram firmados na rocha, não tinham compromisso, eles se afastaram de uma certa forma. Nós voltamos agora, né, com os cultos presenciais, não com toda a capacidade do templo, apenas nós estamos observando todas as restrições que foram impostas, né, pelo governo municipal, com a capacidade de 30%, e a gente vê que muitas pessoas ainda, elas não voltaram à comunhão, elas continuam assistindo online, ou elas também não estão assistindo online. Então na verdade, uma das coisas que essa pandemia causou na visão de vocês foi essa separação, foi meio que para peneirar e ver realmente assim quem continua firme, quem está interessado mesmo ou não. Exatamente. Quem estava ali firmado em Deus ou quem estava apenas vivendo uma religião. Isso dá para a gente ver nitidamente mesmo. A gente vê que muitas pessoas realmente só precisavam de um pretexto, como o pastor Paulo disse, para talvez se livrar um pouco desse relacionamento com a igreja.
Só que uma coisa que eu vejo também, que eu até me preocupo, eu creio que eu e o pastor Paulo conversamos sobre isso uns dias atrás. Você vê que toda grande pandemia, toda grande situação assim difícil que o mundo enfrentou, Deus sempre levantou alguém como um profeta para alertar a nação, para alertar o povo. A gente tem vários exemplos claros disso na Bíblia, e entre eles lá em Atos, que fala a respeito de Ágabo, né, que predisse que viria uma fome no tempo de Cláudio, e realmente houve a fome no tempo de Cláudio, e no entanto é que a igreja se moveu para ajudar os irmãos daquela região. Eu sei assim, se nós perguntarmos se alguém estava preparado, eu creio que ninguém estava preparado para a vinda de uma grande pandemia, né? Eu creio que ninguém estava preparado, assim, olha, vamos nos preparar porque está vindo uma pandemia por aí. Mas, na visão de vocês, como que a igreja, e a igreja, eu não digo a Igreja Batista Boas Novas que nós fazemos parte, como que a igreja, o corpo de Cristo, ela tem se comportado durante a pandemia? Vocês acham que a igreja ela está se saindo bem? Ou você acha que a igreja está deixando a desejar no meio dessa pandemia toda? Então, eu acredito que a igreja é uma continuidade do que ela já vinha fazendo. Assim, eu não consigo trazer uma palavra sobre outras igrejas, entende? Por causa que eu não convivi em outras igrejas, a não ser algumas que eu acompanhei. Por exemplo, igrejas que estavam mais avançadas nesse sistema, que nem eu disse, de tecnologia, e congregações que estavam mais avançadas no sistema de pequenos grupos ou células ou grupos assim, mais algo fortalecido de verdade, não algo assim só para multiplicar, vou multiplicar a célula, não, algo assim realmente que tem comunhão em palavra. Pelo acompanhamento que eu vi, essas igrejas fortaleceram mais, entende? Muito mais. A igreja, por exemplo, Rick Warren tem os pequenos grupos com propósito. Ele acrescentou 8.000 grupos. A igreja dele tem 25 mil membros, mas ele acrescentou 8.000 pequenos grupos de Zoom, entende? Então, tipo assim, esse é o jeito que desenvolve. E esse desenvolvimento das igrejas tem que ser local, tem que ser uma visão local. A minha visão na nossa igreja, a maneira que a igreja está sendo cuidada pelos pastores, a gente conseguiu alcançar várias pessoas. O nosso alcance, ele é o alcance, e a gente consegue enxergar aqueles que são mais fiéis. Então a pandemia, ela foi, talvez não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas, mostrando para nós os mais fiéis, os que estão firmes, entende? Os que estavam balangando e de repente se fortaleceram. Outros estavam balangando e de repente caiu de verdade, entende? Caiu por pecado. Então a pandemia, ela ajudou-nos como pastores a fazer essa separação. E acredito que a partir daí é o partir do momento em que a gente está ensinando e ministrando a palavra de Deus para o povo continuar a sua fé, continuar a sua representação como igreja, porque esse fortalecimento, ele acontece no coração e no desejo de ser igreja. E aí a pandemia, ela pode vir, mas o desejo, ele continua. E a importância de tudo isso é o quão maduro estava o cristão no dia que a pandemia entrou. Entende? Sim. Qual que é o nível de maturidade espiritual? Ele já era um convertido, já era uma pessoa fiel, já era uma pessoa de liderança, já era uma pessoa envolvida, já era uma pessoa generosa, fiel nas suas contribuições. Porque a pandemia, ela pode, que nem o pastor Paulo disse, e nós estamos falando, ela pode se tornar uma desculpa, e aí a pessoa deslanchar e cair, entende? E esse momento, você percebe, que nem a nossa igreja percebeu, que muitas pessoas firmaram com as suas ofertas, seus dízimos,
firmaram a fé, entende? Firmaram os cultos online. A gente ficava assim, será que eles estão assistindo? Será que não estão assistindo? Aí fizemos o levantamento da pesquisa e conseguimos enxergar que tinha gente vendo, que tinha casas, que famílias estavam assistindo, mais de 3, 4 pessoas. Foi importante aquela pesquisa que fizemos e apresentamos na nossa reunião de alinhamento de pastores. Então tudo é o quão de palavra de Deus e maturidade a igreja local tem no seu coração para dar continuidade na pandemia. Então, a igreja, do modo geral, ela vai estar preparada tanto quanto cada cristão estiver com a sua vida pessoal preparada, porque a igreja ela é formada pelas pessoas de um modo pessoal. Cada um de nós temos essa maturidade espiritual e, de acordo com aquilo, nós vamos um fortalecendo ao outro, um caminhando junto com o outro, unindo, ombreando um com o outro, e nós formamos o corpo da igreja. Então, o papel da igreja durante a pandemia, a gente pode se dizer que se mede de acordo com a maturidade espiritual de cada crente? Com certeza. As igrejas, de modo geral, que estavam preparadas, que tinham estrutura, por exemplo, que viviam realmente o reino de Deus, que se preocupava com relacionamento, que se preocupava com vidas. Eu acho que essas igrejas, que nós estamos falando de maneira em geral, nós estamos falando especificamente das Boas Novas, eu creio que essas igrejas, elas conseguiram se manter, elas conseguiram dar continuidade, usando, como o pastor Marcos já falou aqui algumas vezes, sobre a tecnologia, conseguiram manter, não digo todos, mas a maioria dos seus fiéis conseguiram manter, porque as igrejas que verdadeiramente ensinavam a maneira correta de o verdadeiro evangelho, porque nós aprendemos com essa pandemia que a igreja que vai prevalecer, que prevalece, é a igreja relacional. A igreja onde um se preocupa com o outro, aonde há comunhão, aonde a visão é vidas. A visão não é estrutura, não é material, não é tempo. A visão é pessoas, vidas. As igrejas que pensaram dessa maneira, elas conseguiram sobreviver, estão sobrevivendo, estão conseguindo manter a maioria dos seus membros. Mas as igrejas que não viviam, as igrejas que só se preocupavam talvez em ensinar, como nós temos visto muitas igrejas que ensinam somente a questão mais física, mais material do que a questão espiritual, essas igrejas tiveram um pouco de dificuldade, eu creio, para se manter. E as igrejas mais estruturadas também, as igrejas maiores, também conseguiram. E infelizmente muitas igrejas pequenas não permaneceram, como nós temos acompanhado, principalmente aqui na nossa cidade. Muitas igrejas pequenas fecharam as portas. Acabaram sofrendo um pouco. Sofreram mais do que as igrejas mais estruturadas, infelizmente. Uma coisa que é importante perceber: a pandemia não pode parar a mão de Deus, não pode parar o mover de Deus. Ele tem um plano soberano e vai dar continuidade. E a igreja é parte desse plano, mesmo ela estando passando pela pandemia, mesmo ela está passando pelo Covid-19. Tendo essa aí, o importante de cada cristão é alcançar as pessoas, é a sua fé ser fortalecida e alcançar outros pela sua fé. Entende? É ser luz e sal. É ser pessoas que têm fé. Eu vou orar pelos enfermos, eu vou orar pelas pessoas, eu vou orar pelos empresários, eu vou orar pela nossa cidade. É a pessoa manter-se firme, porque a gente não pode se esconder na pandemia. A igreja não deveria se esconder, que nem Mateus 5, 14 e 16 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia
e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Então é bem claro que o papel da igreja na pandemia é continuar brilhando, é continuar no ser luz, é continuar mantendo firme a fé. Ok, sofreremos, mas mantenhamos firmes de que nós somos a igreja que carrega o evangelho, carrega a palavra, e não desistamos, entende? E continuamos. Então a pandemia ela pode vir, mas o mover de Deus continua. Sim, a gente não pode se amedrontar, né, pastor Marcos? Exato. A igreja, ela está aqui para fazer a diferença, para atender realmente quem precisa. E se no momento de mais necessidade da humanidade, a igreja não estiver de pé, não estiver firme para socorrer aqueles que precisam, então a esperança vai se perder, porque como o nosso pastor diz, no meio da pandemia a igreja fechou e infelizmente a igreja não fez falta. Por quê? A igreja que você fala com ela há tempo, né? A igreja do modo geral. A igreja não fez falta. Nós como cristãos não fizemos falta no meio da sociedade. Eu quero que vocês parem e pensem. Se vocês acharem que eu estou falando besteira, vocês têm toda a liberdade. Mas a igreja do modo geral ela não fez falta durante a pandemia. A pandemia chegou, o coronavírus se espalhou pelo mundo todo e nós como igreja não exercemos influência. Quando nós deveríamos estar de pé, trabalhando, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, se você olhar a igreja do modo geral, a grande minoria se colocou na brecha e foi fazer alguma coisa de fato, seja espiritualmente falando, ou seja física e materialmente falando. A grande minoria fez alguma coisa para cooperar e para poder ajudar de alguma forma durante a pandemia. Interessante era que a igreja era para ser, eu acho, o alvo principal da população quando surgiu a pandemia, quando veio esse vírus aí assolando, levando muitas vidas. Eu acho que a população deveria vir procurar primeiramente a igreja, porque ia chegar para a igreja e dizer assim: olha, vocês pregam o evangelho, vocês pregam o Cristo que veio para salvar, para buscar, para curar, para libertar, o Cristo que tem a solução. Então eles tinham que correr para a igreja, e o contrário, né? A igreja fechou as portas e não fez falta. Não... Acredito que a igreja fechou as portas, é uma responsabilidade que a igreja tem com os membros e com as pessoas, porque também nós temos aqui, a gente está dentro de um momento de biossegurança, tudo. Eu penso o seguinte: a capacidade do evangelho chegar e a fé chegar nas pessoas é uma coisa que a gente só vai poder medir depois da pandemia. Por exemplo, você pode dizer para mim: mas a China é comunista. A igreja cresce lá. Sim. Você pode dizer para mim: o Irã ou os outros países são muçulmanos, mas a igreja cresce lá. Porque não é nós que fazemos crescer, é o Senhor que faz crescer. Então eu acredito, na minha opinião, olhando para a Bíblia, que poderemos ter surpresas. Poderemos ter surpresas. Logicamente eu vejo que tudo se caminhou para o pior, tanto porque o jeito que igrejas se tornaram ser igrejas, as igrejas triunfalistas, prometendo coisas que não devem, igrejas da teologia da prosperidade, prometendo rios de dinheiro para as pessoas virem para Deus, a igreja de negociação, você dá isso para Deus, dá o seu dinheiro para Deus e Deus vai te dar em triplo. Logicamente isso foi esfriando o coração da população, a igreja de escândalos, a igreja de pastores gritando em vídeos de YouTube, gritando em meio políticos, então isso vai esfriando as pessoas vão agora, que nem a louca daquela mulher lá, Flor de Lis lá, matou o marido, ela era pastora de uma igreja. Essas coisas vai esfriando o pessoal. Só que a gente não pode basear
todas essas coisas em cima daquilo que é o evangelho verdadeiro e aquilo que é o poder de Deus. O evangelho é poder de Deus e a maneira que Deus age, entende? Porque algumas igrejas podem ter errados em algumas coisas, mas algumas igrejas estão crescendo, algumas igrejas o evangelho está chegando, pessoas estão abandonando falsas igrejas e indo para igrejas verdadeiras, e então é difícil você medir isso, entende? Porque o povo ficou acuado, o povo ficou preso dentro das suas casas, a televisão, as mídias sufocaram eles, usa máscara, distanciamento, isso e aquilo, então foi um sufoco muito grande sobre toda a população, não somente a igreja. Então as pessoas elas não estão mais olhando para outras coisas, elas estão olhando para a pandemia. Sim. Só que eu acredito que tem um agir de Deus que pode nos surpreender. Eu tenho fé nisso. O interessante é que nesses países, até pegando um gancho no que o pastor Marcos disse, nesses países o evangelho ele cresce. A impressão que nós temos, a impressão não, os dados na verdade, né? A igreja ela cresce mais onde ela é perseguida, quando ela está em paz, né? Quando as coisas parecem que a perseguição vem, que as dificuldades vêm, a igreja consegue crescer mais do que quando ela está bem, quando ela está em paz. E isso nos leva a uma última questão que eu tenho com vocês, para a gente já caminhar para o fim. O que a gente pode esperar da igreja depois da pandemia? O que a gente espera que da igreja como corpo de Cristo, e quando eu digo igreja não instituição, mas o que esperar da igreja depois da pandemia? Eu creio, pastor Lucas, que a igreja não vai ser mais a mesma. Eu creio que a igreja que vai prevalecer é aquela igreja que vive verdadeiramente o reino de Deus, que vive a palavra do Senhor, que prega o evangelho verdadeiro, como o pastor Marcos falou, que ele citou até que o evangelho é o poder de Deus. A igreja que estiver vivendo esse evangelho, que não prega outra coisa além da palavra, como a palavra é, o evangelho, as boas novas, o reino de Deus, essas igrejas vão prevalecer. A igreja que se preocupa realmente com vidas, que se preocupa em relacionamento, a igreja que vai atrás do perdido, que vai atrás daquela ovelha que se afasta do caminho do Senhor, aquela ovelha que se desvia. Essa igreja que está preocupada com isso, que não está preocupada apenas com o financeiro, com o material, ou promover os seus líderes, essa igreja, ela vai crescer. As pessoas vão vir para ela, as pessoas vão buscar Deus nessas igrejas, nessas denominações, mas aquela igreja que tem outra visão totalmente diferente, essas igrejas, com certeza, elas vão enfraquecer e muitas não vão prevalecer. Eu creio assim. E o senhor, pastor Marcos, o que o senhor acha disso? Eu acredito que a pandemia ela possa trazer duas coisas. A primeira, eu concordo com o pastor Paulo, a igreja verdadeira. Mas as falsas igrejas elas sempre existirão. Se o Novo Testamento, João tinha problema, o apóstolo João aconselhava contra os falsos profetas, então isso aí o diabo ele sempre vai usar essa estratégia, e além de usar, ele fortaleceu ela no século 17 para 18 com igrejas falsas mesmo, Testemunho de Jeová e etc, Mormons, e eu acredito que ela sempre vai estar, mas eu acredito que a igreja ela vai ter um entendimento maior a partir da liderança, a partir dela mesma, a partir dos cristãos maduros. Eu acredito que se reunirão mais cristãos maduros, cristãos com sede de crescer, entende? Com sede de entender como eu vou enfrentar, se existisse uma próxima pandemia, entende? Como que eu vou enfrentar. Acredito que muitos cristãos vão atrás de lugares que darão essa resposta. Como é a comunhão, entende? Como que é o relacionamento. Muitos cristãos até concordo plenamente com o que está acontecendo nas nossas reuniões de alinhamento pastoral, que o momento é relacional. Então a igreja vai procurar isso, as pessoas vão procurar, os cristãos vão procurar ter uma igreja relacional. Mas eu vejo um grande pontapé inicial de um novo tempo para a igreja. De um novo tempo, não só para a igreja, agora eu vou partir para o mundo. Um pontapé inicial da perseguição ao cristão. Acredito que a nossa liberdade que temos como Brasil, acredito que essa perseguição ela possa intensificar.
Porque vemos agora que está havendo uma difusão, e eu acho que essa perseguição pode ter ficado. Se vai ser bom para a igreja ou não, eu não sei o que vai acontecer, só Deus sabe. Entende por quê? Porque está gerando um grupo de radicais dentro tanto de direita como de esquerda, dentro do contexto político, e isso gera também uma perseguição contra a igreja, e isso pode abrir brechas que a igreja possa vir a ser uma igreja que sofra. Mas a igreja que sofre será uma igreja que a pandemia começou a ensiná-la, entende? E aí o sofrimento, ele é uma prova de que você é fiel a Deus. Você não está com Deus só porque Deus pode te dar algo. Sim. Então a gente tem de esperar em Deus e ver o que vai acontecer, entende? Mas fazendo uma leitura do mundo, eu acredito que haverá uma perseguição. Acredito assim que o radicalismo de alguns grupos, eles aumentarão. Eles já existem, eles aumentarão. Entendeu? Aumentarão a ponto de usar a própria violência, como a gente viu nos Estados Unidos, o movimento Vida Negras Importa. Para mim, aquilo foi um movimento que não só buscou defender uma ideologia, como usou a violência. Violência gera violência. Sim. Então são questões que a gente vai ter que ficar atento, mas que a igreja vai passar, vai ser verdadeira nisso. Eu acredito que a igreja vai continuar, mas a gente está aí orando a Deus para que Deus possa ajudar-nos a entender, a ganhar vidas, porque Maranata, Cristo está voltando. Bom, nós temos que continuar buscando e esperando confiadamente a volta de Jesus. Exatamente. Né? Quem estiver com esse pensamento vai prevalecer, vai continuar firme e vai se preocupar realmente em buscar Deus e buscar almas também. Porque independente do que aconteça, a verdade da volta de Cristo, ela não muda, ela não mudou. Nós como igreja, nós como cristãos, eu acho que o maior desejo de um cristão, ele precisa ser a volta de Jesus. Eu, pelo menos, eu aguardo ansiosamente o retorno do Senhor para me buscar. E eu espero que seja ainda hoje, se possível. Então, eu creio que nós, como igreja, nós precisamos permanecer com esse mesmo espírito, com esse mesmo sentimento. Independente se é durante a pandemia, independente se isso já havia antes da pandemia, mesmo que seja depois dela, nós precisamos continuar crendo na volta de Jesus, pregando esse evangelho da salvação, para que independente do momento, a gente consiga entender que Jesus ele vai voltar e nós precisamos estar prontos. Se uma pandemia vier pior que essa daqui a alguns meses, e se algo, como o pastor Marcos disse, a perseguição contra a igreja ela tomasse proporções gigantescas, a ponto do nosso país virar igual um país comunista, a China, Coreia do Norte, alguns países do Oriente, onde você não pode nem falar de Jesus, onde você não pode nem repetir a palavra Jesus. E se acontecer isso no nosso país? Então, a igreja, nós, eu, os pastores, cada um de nós como igreja, não a instituição. A instituição é a menor delas. Cada um de nós como igreja, nós precisamos estar prontos para que o nome de Jesus continue sendo levado às pessoas que não o conhecem. Nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus e preparar as pessoas para isso. Nós vemos isso lá no livro de Atos, quando a igreja primitiva ela foi perseguida, quando começaram a perseguir os cristãos, a igreja ela estava firmada em Cristo, ela perseverava, ela vivia realmente o evangelho, e a igreja, então, o que aconteceu com a perseguição? A igreja, ela cresceu, ela em vez de diminuir, em vez de enfraquecer, ela cresceu. Então, se nós estivermos realmente preparados, com uma pandemia dessa, né, que não foi, uma pandemia já abalou a fé de muitos, imagina se vier uma coisa pior. Então nós temos que estar firmados mesmo, prontos na rocha, em Cristo, e tendo essa certeza de que Cristo está voltando. Amém. Amém. Já caminhando para o final, eu agradeço a Deus pela vida dos pastores, pastor Marcos, pastor Paulo. Essa é a nossa única certeza, irmãos.
a volta de Jesus. É a única certeza que nós temos como cristãos, e além de ser a única certeza, é o que mais devemos esperar todos os dias, a volta do nosso Senhor. Então, muitas coisas surgiram, muitas coisas ainda surgirão em relação a essa pandemia, mas o nosso conselho para você que está nos ouvindo é: esteja preparado, esteja pronto em Deus, busque, independente se é na sua casa, se é no templo, onde quer que você esteja, busque uma vida de comunhão com o Senhor. Esteja pronto para quando as coisas ficarem mais difíceis, ou para quando as coisas se acalmarem, ou para a volta de Jesus, ou para viver mais 100 anos aqui se for preciso. Não importa, esteja simplesmente pronto para essa comunhão de Deus, para a volta de Jesus. Amém? Queria agradecer, pastor Marcos, muito obrigado. Amém. Eu agradeço a todos os irmãos, a todos que estão nos ouvindo, amigos. Fiquem firmes na fé, cresçam e nada vai abalar a sua fé. Que Deus em Cristo esteja com você, com sua casa, guardando e dando sabedoria em tudo. Amém. Deus abençoe. Pastor Paulo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, pastor Lucas. Eu quero deixar uma palavra para todos que estão nos ouvindo, agradecer a você que está nos ouvindo. É um privilégio poder compartilhar um pouco daquilo que nós aprendemos com você, e que todos que estão nos ouvindo possam permanecer firmes, possam permanecer fiéis a Cristo, possam andar com o Senhor todos os dias, estar pronto se essa pandemia continuar, estar pronto se acontecer coisas piores, estar pronto se as coisas melhorarem, mas ficar firme mesmo com Cristo, não se abalar, porque nós vamos vencer, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Muito obrigado. Amém. Eu agradeço a vocês e agradeço a cada um de vocês também que tem nos ouvido, que tem participado conosco do podcast Palavras do Reino. Nos envie suas perguntas, suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, se ainda ficou alguma coisa que você acha que precisa ser esclarecido, fale conosco, nos envie, tem um link aí na descrição, nos mande uma mensagem, né? Fale mesmo conosco, não tenha medo de nos escrever, de falar com a gente, tá bom? Compartilhe, curta, convide pessoas para participar também nesse podcast, e que você e cada um da sua casa, da sua família, do seu convívio possa ser abençoado com essa palavra. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.